Bom, muito bem. Então agora nós vamos estudar circuitos sequenciais. E vamos ver aqui na primeira parte, flip-flops e registradores. Quais são as limitações de circuitos combinatórios? Nós conseguimos, né, gente, fazer um somador de 32 bits. Tá bom. Mas a gente consegue somar 1000 números, ou 1 milhão de números, de cada um de 32 bits? Você vai fazer um circuito combinatório para fazer essa soma, gente? Isso não tem sentido. Sabe, isso não tem sentido. Você tem um circuito com 32 milhões de bits de entrada. Sabe, se você somar 1 milhão de números, não tem sentido. A gente faz somas aos poucos, gente. Você vai somando, parcela por parcela. Certo? Você vai acumulando os seus valores. Então, para isso, você tem que ter uma memória que guarda o quê? Neste caso, a soma acumulada, um resultado parcial, até um certo dado instante. E é isso que é a vantagem dos circuitos sequenciais. Tá bom? Então, definindo, circuito sequencial, a saída depende não só da entrada que é aplicada num dado momento, como de alguma coisa que está preservada da sua história pregressa em suas memórias. Tipo de memória são flip-flops, que nós vamos ver aqui, que armazenam cada um bit, certo? Registradores, que são conjuntos de flip-flops, e memórias RAM. Essas são as memórias que nós vamos utilizar nos circuitos aqui. Aqui está o flip-flop. O flip-flop, tem vários tipos de flip-flop. Nós aqui vamos trabalhar com o flip-flop do tipo D. Isso aqui não é um curso de circuitos digitais, só para ter uma ideia. O flip-flop tipo D, ele é muito simples, sabe? E é o mais utilizado em todos os lugares mesmo. Isso aqui ele é tipo D porque ele guarda um dado, como a gente começa tudo pequenininho, gente, ele guarda 1 bit. Certo? Ele é capaz de memorizar 1 bit. O bit que ele está memorizado fica na saída Q. Ele tem uma outra saída, que é Q', tá bom, gente? Que é sempre o complemento dessa daqui. Se você pegasse essa aqui e colocasse um NOT, em seguida você obteria Q'. Por que precisa desse Q' aqui? Então, já que é porque, pela construção da porta, gente, nós não vamos ver aqui, o Q' sai de graça. Então, se quem estiver precisando do complemento, usa. Se não estiver precisando, deixa para lá. Tá bom? É um ganho colateral. Você ganha essa negação da saída aqui. Aqui tem a entrada D, que é o dado que vai ser copiado. Aqui, ó, são 2 pinos auxiliares, certo? Que são para que ele esqueça tudo que já aconteceu e ou fica 1 ou fica 0, a força. E aqui está o mecanismo. Esse clock, como está escrito ali, poderia ser chamado de clique. Na hora que o sinal do clock passa de 0 para 1, o flip-flop copia, ele fotografa a entrada, ele copia a sua entrada. Tá? E nos outros casos todos ele fica estável. Vamos ver aqui ele funcionando. Está aqui o flip-flop tipo D. Tá bom? E ele fica, gente, aqui, ó, nessa coisa que chama memória, aqui desse cantinho aqui, tá vendo? Tem uma memória, você expande aqui, e aqui tem flip-flop tipo D. Você pega e coloca aqui, tá? No seu circuito. Então, qual que é a ideia aqui, gente? Se você ficar mexendo aqui, ó, tá mexendo no dado, não acontece nada. Entendeu? Se eu passo o clock de 1 para 0, também não acontece nada. Na hora que o clock passa de 0 para 1, é a hora que você está apertando o obturador da máquina fotográfica. Então ele vai copiar. Passou para 1. Tá bom? Enquanto ele está em 1, se isso aqui mexer, não acontece nada também. Se ele passar para 0, também não acontece nada. Na hora que ele passa de 0 para 1 outra vez, ele copiou a entrada aqui. Tá bom? Entenderam, gente? A qualquer hora eu posso forçar que ele fique em 1, ou posso forçar que ele fique em 0. Tá, vários dos circuitos que têm memória, gente, eles precisam. É muito bom que eles tenham memória, né? A potência de computação vem do fato de ter memória. Mas tem hora que você quer que ele esqueça o que aconteceu e comece de novo. Entendeu? Aí você força um estado inicial para ele. Por isso que precisa desses bits 7, esses pinos 7 reset. Bom, gente, então isso aqui é um flip-flop. Tem um outro jeito de ver isso aqui, que é uma carta de tempo. Olha aqui, gente, o gráfico aqui dos sinais. Isso aqui chama-se carta de tempo. Tá? Aqui tem o sinal de clock, a entrada e a saída. Bom, no tempo 1 está todo mundo em 0. A entrada passa para 1, não acontece nada com a saída. A entrada volta para 0, não acontece nada com a saída. A entrada passa para 1, também não acontece nada. Aqui, o que aconteceu, gente? Uma subida do clock. Teve uma subida do clock, então a saída copia a entrada que estava em 1 aqui. Na subida do clock, você está apertando o obturador da máquina fotográfica. Aí ele fotografa a entrada. Na subida, na hora que passa de 0 para 1. Então, nesse exato instante aqui, ó, tuc,
ele copia o valor da entrada aqui. Tá bom? Depois, mexeu na entrada D, veio para baixo, para cima, para baixo, não aconteceu nada. Aqui, ó, tem uma outra subida do clock. Nessa hora, ele copia a entrada está em 0, não está? Então, ele passa a armazenar 0. É muito simples, é importante vocês entenderem esse comportamento temporal do flip-flop. Né? Bom, um registrador é um nome bastante genérico. Ele é um tantão de flip-flops, um registrador de 4 bits, 4 flip-flops, 16 bits, 16 flip-flops, com alguma função em comum. Esse registrador aqui, ele parece muito com o próprio flip-flop, só que tem mais bits. Tá? Por quê, gente? Eu construí ele com um clock, tá bom? Um clock ativando todos os 4 flip-flops, o mesmo sinal. Você tem uma entrada para cada um dos bits aqui, você tem uma saída de cada um dos bits armazenados. Na hora que esse clock passa de 0 para 1, as entradas são copiadas para as saídas. E reset aqui impõe 0 no registrador. É só um tantão de flip-flop. Quem entendeu? Um flip-flop, um registrador, é um tantão de flip-flop. O complemento desses aqui estão aqui, gente. Se quiser aproveitar, você aproveita. Se não, você deixa. Tá? Como eu disse, por construção dos flip-flops, você sempre tem essa saída QLinha aqui para economizar uma porta-note. Entendeu? Ela sai de graça. Entendeu? Você não tem como deixar de oferecer isso aqui. Então, isso aqui é um registrador. Tá? Não tem nada de mais. É igualzinho um flip-flop, só que é maior. Bom, o Logsim, gente, ele tem registradores também. Ele oferece. Você pega, em vez de você ficar construindo igual eu construí aqui, flip-flop ou flip-flop, você pega um registrador na biblioteca. O registrador ele é um bloquinho só. O desenho dele no diagrama é um bloquinho só. Então, um registrador de 8 bits, o que vai acontecer, gente? Ele tem uma entrada de dados, uma largura de dados de 8 bits. Tá? Que a gente vai representar graficamente aqui do jeito que vocês vão ver, que simplifica bastante o nosso desenho. Tá bom? Aqui desse jeito aqui, tá bom? Aqui, ó, bits de dados 8. Ele é mostrado dessa forma aqui, ó, e aqui ele mostra o conteúdo armazenado em hexadecimal. Então isso aqui é um registrador. Agora, vocês pensam bem, gente, aqui, se ele tem 8 bits de dados, aqui eu tenho um pino só para entrar com 8 fios. Tá bom? Então é essa convenção de desenho que nós vamos aprender agora aqui.